graça e paz. Mais um culto, mais um tempo de comunhão para estarmos juntos, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, rompendo em fé, em nome de Jesus. Poucos instantes estaremos já começando o nosso louvor, a nossa adoração. É bom estarmos juntos, aleluia. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. As nossas vidas estão nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Nós cremos, Deus, que a palavra do Senhor vem se cumprindo sobre nós. E nós cremos e sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Por isso que nós estamos aqui novamente te adorando, te servindo, porque cremos e sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor está trabalhando em nossos corações, no nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olá, irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós nos encontramos aqui e eu sou grato a Deus por você ter dado esse espaço para que nós pudéssemos chegar até a sua casa. É um motivo de alegria, é um motivo de muita alegria para a gente estar aqui e gostaria mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Para todos que estão assistindo hoje, domingo, dia 16 de agosto, boa noite, que Deus te abençoe, que essa noite seja uma noite abençoada na sua vida. E sabe o que eu acho interessante? Que Deus nos deu essa ferramenta para a gente atravessar a linha do tempo e a linha do espaço, porque eu tenho certeza que mesmo que você não esteja vendo ou participando deste culto hoje, no domingo, eu tenho certeza que Deus ele é capaz, e a minha oração é para que Ele atravesse esse espaço de tempo que vai existir entre eu e vocês. Eu creio que Deus se faz presente. E esse Deus que é presente é um pouco disso que eu gostaria de falar com vocês. Eu peço vocês para abrir a sua Bíblia no Salmo 145, no verso 18. Salmo 145, no verso 18, que diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Você já parou para pensar nisso? O Senhor está perto. Você já parou para imaginar um pouco sobre isso? Eu penso que é mais ou menos como um carro que precisa de combustível e que sem combustível ele não anda.
essas palavras, elas deveriam servir como essa metáfora do carro. Eu creio que nós precisamos atentar para essas palavras. Perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite, com cada um de vocês. São muitos irmãos e irmãs que eu confesso que sinto saudade de estar presencialmente, mas eu queria que nós nos conectarmos agora em espírito para juntos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de orar. Você fechasse seus olhos aí onde você está e quando você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse momento em que temos vivido, independente de quando e onde, se estamos vivendo, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço que o Senhor fale conosco, com cada um, que nessa noite nós possamos ser incentivados a te conhecer, entendendo que o Senhor está perto de nós. O Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia na presença de Deus. Creia na presença de Deus. Esse é um pouco do que eu gostaria de falar com você. Se eu pudesse traduzir em uma palavra, eu gostaria que fosse essa. Ou melhor, se eu pudesse traduzir em uma expressão, eu gostaria que fosse essa expressão. Eu quero te incentivar a conhecer a Deus. Assim como na mensagem anterior, no domingo passado, eu disse, que eu gostaria de incentivar você a conhecer a Deus através ou por meio da fé. Hoje eu gostaria de te incentivar a conhecer a Deus, crendo que Ele está perto de você. Deus não está longe, Deus está perto. Por isso, creia na presença de Deus. Creia num Deus presente que quer te orientar e te ajudar e te guiar. Creia num Deus presente. Creia num Deus que está perto, num Deus que quer te orientar, um Deus que quer te guiar. E isso, claro, sem tirar a autonomia da sua vida. Você tem que tomar suas decisões. Eu tenho que tomar as minhas decisões. Mas eu quero, mais uma vez, te incentivar a crer que Deus está perto. E a Bíblia, ela é rica, né? Ela é muito rica em textos, em personagens, em pessoas, em histórias. E ela apresenta diversas histórias, e eu separei duas, que eu gostaria de ler, dois recortes dentro da história de duas pessoas, o profeta Elias e o profeta Jonas. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler alguns versos, e aí nós vamos meditar um pouco sobre esse Deus que é presente e que quer te guiar, quer guiar a sua vida, quer te orientar, mas sem tirar a sua autonomia. Tá certo? Livro do profeta Jonas, vamos começar a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 4 e depois eu vou destacando algumas coisinhas aqui. Tá certo? Vamos lá então. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto.
Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E aí a história continua se desenvolvendo. E nós vamos dar um pulinho lá para o verso 17. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vira aí uma página ou passa uma página no seu aplicativo. Vamos para o mesmo livro do profeta Jonas, o capítulo 2, e nós vamos ler lá o verso 7 e o verso 10. Verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas dizendo: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vira mais uma página ou 2 páginas. Vamos lá para o capítulo 4, a partir do verso 1. Capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar, mas depois se arrepende. Verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Verso 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Verso 9, assim como o verso 4, muito importante para a gente hoje. Mas o Senhor disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mais uma vez eu quero te dizer: creia na presença de Deus, creia num Deus que está perto, um Deus que te orienta e que quer guiar a sua vida. Eu li esses versos para a gente poder entender um pouco sobre esse Deus que está perto, querendo guiar, querendo orientar, mas sem tirar a nossa autonomia enquanto ser humano, de tomar decisões, de seguir caminhos. E algo que chama a atenção e o que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu separei aqui, porque o Jonas, a gente pode, e já existe, irmãos, muitas e muitas interpretações, aplicações, e eu queria que a gente reflita um pouco sobre esse Jonas, que na verdade é eu e você. Ele representa a nossa caminhada com Deus, a minha e a sua caminhada.
E Deus era em todo momento. Eu destaquei alguns trechos, eu te convido a ler depois, são só 4 capítulos, para você entender ainda melhor. Mas nesses versos que eu separei, nos 3 capítulos, era para demonstrar esse Deus que estava presente, mesmo quando as decisões de Jonas, no caso, aquela primeira decisão, ela foi contrária àquilo que Deus havia ordenado para ele. Mas Deus estava presente. E em todo momento do trecho que nós lemos, Deus estava presente. E esse Jonas que representa você e que me representa, ele teve que lidar com 2 situações. Ele enfrentou duas situações que eu destaquei aqui para a gente refletir hoje. Ele enfrentou uma crise com a vontade de Deus. E isso levou Jonas a perder a vontade de viver. Então, talvez eu e você, nós, ao longo da caminhada que nós temos, nós enfrentamos, quem sabe, um tipo de crise parecida com essa. Jonas, ele enfrentou uma crise com relação à vontade de Deus. Jonas também, e se aplicando a nós, ele teve uma situação que ele enfrentou, que era justamente a tentativa de fuga em virtude da discordância que ele tinha com relação à vontade de Deus. Então Jonas enfrentou uma tentativa de fuga em virtude de estar discordando com a vontade de Deus. E aí a pergunta, e a reflexão que a gente tem que fazer aqui hoje, que eu gostaria que nós meditássemos, é que na realidade desse Deus que é presente e que está presente por perto, eu fiz menção no capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 9, que foi a fala desse Deus que está perto. E eu vou repeti-lo aqui. O Deus que é presente, ele fala: você tem alguma razão para essa fúria? E depois ele fala de novo: você tem alguma razão para estar furioso por causa desta planta? Lembra lá no capítulo 4? Ele fica furioso e ele fala para Deus que ele quer morrer porque a planta secou, e aí ele ficou nervoso. E primeiro Deus fala: você tem alguma razão por causa da fúria, porque ele não destruiu a cidade de Nínive? Você tem alguma razão para essa fúria que você está sentindo? São 2 perguntas que eu creio que Deus está fazendo para mim e para a sua vida. Para a gente que em algum momento vamos ter que lidar com as crises. A crise porque nós sabemos, ou nós às vezes aprendemos, ou Deus comunica conosco algo que Ele queira, e nós entramos em crise por conta disso. E o outro pedaço, vamos dizer assim, o outro recorte que eu fiz, que eu disse para os irmãos, que era lá do profeta Elias. Dá um pulinho lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Vai dizer o seguinte. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos ler? Vai dizer o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3, grifa ele aí. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo
e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, depois a sua viagem será muito longa. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Verso 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu, ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez eu quero te dizer e te lembrar: creia no Deus presente. Creia no Deus que é presente, no Deus que está perto, no Deus que quer te guiar, que quer guiar a sua vida, quer te orientar, sem tirar a sua autonomia. E Elias, eu quero, como você pode já ter ouvido muito sobre esse texto, e eu quero fazer apenas esse recorte, pensando e entendendo que Elias também pode representar eu e você na nossa caminhada, diante dos desafios que nós estamos enfrentando. E Elias, diferentemente de Jonas, enfrentou uma crise com ele mesmo. E ele perdeu a vontade de viver. E ele também, na tentativa de fuga dele, ele estava com medo da morte. Olha que coisa. Elias estava tentando fugir, porque estava com medo da morte. E na crise que ele teve consigo, ou na crise que ele teve com ele mesmo, com o eu dele, ele queria a morte, ou seja, ele perdeu a vontade de viver. A vontade de viver foi-se embora. E eu quero que a gente reflita um pouco sobre esse Deus que é presente, a realidade desse Deus que é presente. Porque em nenhum momento, desde quando Jezabel, que era esposa do rei Acabe, fez aquela ameaça para com Elias, como nós lemos lá no verso 2, Deus não estava distante dele. Embora o medo da morte fosse gigante e eminente, a morte dele estava decretada, mas em nenhum momento Deus estava distante dele. E Deus cuida dele, e depois faz essas duas perguntas para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus, ao perguntar para ele, o que você está fazendo aqui,
demonstra, ou a gente consegue imaginar que é um Deus que estava perto de Elias, porque Deus disse aqui, era como se Elias estivesse perto de Deus, ou Deus perto de Elias. A gente pode pensar nisso, e era isso que eu gostaria que a gente conseguisse refletir um pouco, lembrando que o meu desejo aqui nesse momento é te incentivar a conhecer mais de Deus, crendo que Ele está perto. Crer, irmãos, crer é um desafio, porque crer é algo que você tem que aceitar, sim, mas às vezes você não vai conseguir enxergar. E talvez, assim como o Jonas, que nós lemos aqui há pouco, nós estamos ouvindo Deus nos perguntar por que estamos tão furiosos por causa da planta. E a planta talvez hoje, né, não vai ser a planta, mas a pandemia, a falta de emprego, a ansiedade, alguma coisa que está perto de nós. E a pergunta que nós ouvimos hoje, e eu quero que você ouça isso como Deus falando com você: por que você está tão furiosa? Ou por que você está tão furioso? Você tem alguma razão para estar furiosa ou furioso, como Deus perguntou ali para Jonas? E aí, como Jonas, eu quero te incentivar também, porque você pode ter razões, sim. E tanto que Jonas expôs para Deus qual que era a razão e por que era. E mais uma vez, eu quero levar esse incentivo para que você creia no Deus que está próximo e que quer, sem dúvida nenhuma, te conduzir nessas adversidades da sua vida. E para a gente já concluir, eu gostaria de te incentivar e de te fazer um convite para que você se renda ao Deus que é presente, para que você não apenas creia num Deus que é presente, num Deus que quer guiar na sua vida, mas que você tome uma atitude de se render. Nessas duas reflexões que nós fizemos, é com o intuito de conhecer melhor a Deus, conhecer mais de Deus. Nós falamos por meio da fé, através da fé, e hoje crendo que Ele está perto. E para isso, eu te convido a tomar uma atitude de rendição. É se render à pessoa de Deus, é falar com Ele aquilo que te traz fúria. Por que você tem razões para fúria? Fale para Ele. Ou então, a pergunta dele é: o que você está fazendo aqui? Fale com Ele, converse com Ele. Amém? Invoque com sinceridade, assim como Elias e Jonas fizeram. Vamos voltar lá para o verso do Salmo 145, que ele diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Que você possa pensar um pouco sobre isso e saiba, Deus está perto. Deus está perto, Ele não está distante de você. Amém? Eu quero orar com você e desde já agradecer você que esteve até aqui, ouvindo, participando, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra foi lida, os comentários foram feitos, mas não faz sentido, e eu não quero apenas convencer, até porque é o Teu Espírito que convence. E a minha oração é para que cada pessoa que está meditando, que ouviu estas palavras, que está refletindo, que está pensando sobre isso, possa de alguma maneira, e através do Teu Espírito, que é maior do que a minha própria palavra, possa receber
esse recado do Senhor que está perto dele, dela, que está querendo e está disposto a deixar ser conhecido. E eu oro para que cada pessoa, independente do tempo ou de quando ela está ouvindo e meditando comigo, que ela possa, em nome de Jesus, ter uma atitude de rendição e que ela possa ouvir do Senhor que está perto, que ela possa sentir o Senhor que está perto. É a tua palavra, Senhor, e nós aqui queremos apenas ajudar, edificar essas pessoas. Que a mão do Senhor esteja com cada uma, ajudando nos seus caminhos, naquilo que são as adversidades. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que a bênção, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, não somente nessa semana, mas durante o teu tempo de vida. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, Sem Jesus não dá. não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Quão famoso é